Prezados irmãos e irmãs, estamos aqui de novo para apresentar o programa Substituição do Alberto, falando sobre o projeto Igreja de Belém Missão e falando também sobre os resultados da nossa Assembleia Pastoral e ao mesmo tempo já encaminhar também para a elaboração do nosso plano arquidiocesano de pastoral. Voltando a falar sobre o projeto Igreja de Belém Missão, eu quero lembrar que a nossa arquidiocese já está em franca preparação para as celebrações dos 400 anos de fundação da cidade de Belém e também a celebração dos 400 anos do início da evangelização, não só de Belém, mas de toda a região amazônica, partindo daqui, deste lugar. Trata-se de um evento da maior importância para a região e para a igreja. Então, o projeto Igreja de Belém em Missão ajudará, com certeza, a preparar a nossa metrópole de Belém para celebrar de modo digno e santo este evento, tornando nossa cidade mais humana, mais fraterna e mais cristã. Essa é a nossa meta. A gente ouve muito falar de que a igreja está se preparando para o Congresso Eucarístico. O Congresso Eucarístico será um evento dentro das grandes celebrações que nossa arquidiocese irá realizar em 2016. Na verdade, o projeto Igreja de Belém Missão é um projeto muito mais amplo, que não visa só, evidentemente, o Congresso Eucarístico, mesmo porque este processo, esta caminhada até 2016 é apenas uma etapa do projeto. Após 2016, nós continuaremos a realizar o projeto missionário da nossa igreja. Para aprofundar esta reflexão sobre missão, sobre evangelização, então vou tomar emprestado aqui alguns documentos de nossa igreja, que vem, evidentemente, do Magistério Pontifício, que vem do Magistério dos Bispos, da nossa CNBB, do documento de Aparecida, que vai nos ajudando a fundamentar, né, o nosso projeto missionário. Então, eu parto desse princípio do uso desta palavra evangelização, que evidentemente tem um peso fundamental no nosso projeto. Eu começo utilizando, sobretudo, um documento do Santo Padre João Paulo II, do Beato, né, podemos dizer assim, João Paulo II, em que ele, nesse documento chamado Redemptoris Missio, ele diz assim: enviado pelo Pai a anunciar o Evangelho, Jesus Cristo convida todos os homens à conversão e à fé, confiando aos apóstolos, depois de sua ressurreição, a continuação de sua missão evangelizadora. Disse Jesus: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Na verdade, através da igreja, ele quer atingir cada época da história, cada lugar da terra, cada âmbito da sociedade, chegar a cada pessoa, cada lugar da terra e cada âmbito da sociedade. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Com efeito, nós, conhecendo a história da igreja, sobretudo através do seu início, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, nós lá pegamos, vamos buscar, digamos assim, essa inspiração que nos leva a criar uma verdadeira mística, né, da missionariedade, da evangelização. Os apóstolos nos dão este exemplo extraordinário, né, de como eles, movidos pelo Espírito, convidavam todos a mudar de vida, a converter-se e a receber o batismo. Exatamente porque diríamos naquele tempo, a meta desta evangelização, deste trabalho missionário, era exatamente a salvação. Portanto, a igreja, ela anuncia a salvação que o Senhor nos ofereceu com a entrega da sua vida, também, evidentemente, com a sua pregação, com todo o exemplo que ele nos deu, porque é o próprio Senhor que, evidentemente, está presente na sua igreja. E por isso ele precede a ação dos evangelizadores, acompanha, como ele mesmo prometeu, esta missão, a segue e faz frutificar este trabalho. Portanto, aquilo que aconteceu
no início do cristianismo, nas origens, né, da nossa igreja, continua ao longo de toda a história e nos alcança, evidentemente, até hoje. Ainda hoje ressoa nos nossos ouvidos, no nosso coração, o convite que Jesus fez a todos nós, a todos os apóstolos, para que nós também pudéssemos dar continuidade à sua missão. Então, todos nós agora, tendo como base, como fundamento, né, a palavra de Deus, aquilo que vem dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, nós podemos buscar a inspiração para a nossa missão. E eu gostaria aqui de aprofundar um pouquinho o significado deste termo, a evangelização. Esse termo tem um significado muito rico, em sentido amplo, resume toda a missão da igreja, porque toda a vida da igreja, toda a sua missão consiste em realizar o anúncio e a transmissão do evangelho, que é a força salvadora de Deus para todo aquele que acredita, como diz São Paulo na carta aos Romanos, e que em última essência se identifica com o próprio Cristo. Por isso, assim entendida, a evangelização tem como destinatária toda a humanidade. Portanto, como Jesus enviou aos discípulos a toda a humanidade, também nós hoje somos chamados a evangelizar o mundo todo. Em todo caso, evangelizar significa não só ensinar uma doutrina, e acho que isso aqui é muito importante para o nosso trabalho missionário, mas evangelizar significa anunciar Jesus Cristo com palavras e ações, isto é, fazer-se instrumento da sua presença e ação no mundo. Toda pessoa tem o direito de ouvir a boa nova de Deus que se revela e se dá em Jesus Cristo para realizar plenamente a sua própria vocação. Portanto, trata-se de um direito conferido pelo próprio Senhor a cada pessoa humana, pela qual cada homem, cada mulher pode verdadeiramente dizer, como São Paulo: Jesus Cristo amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. Então aqui podemos dizer, se coloca esse imperativo, né, da missão de perceber a necessidade de pregar o evangelho a toda criatura. É um direito que essas pessoas têm de ouvir a palavra de Deus. Porém, a este direito corresponde um dever de evangelizar. Como dizia São Paulo, anunciar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade que me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Primeira carta, São Paulo aos Coríntios, também na carta aos Romanos. Compreende-se então, a partir daqui, como toda atividade da igreja tenha uma essencial dimensão evangelizadora e nunca deve ser separada do compromisso para ajudar a todos a encontrar Cristo na fé, que é o objetivo primário da evangelização. Portanto, aqui se coloca para nós, podemos dizer assim, este binômio, né? O direito que as pessoas têm de ouvir a palavra e o nosso dever de evangelizar e anunciar, por conseguinte, a todos a palavra de Deus, promover o encontro com Cristo. Por isso aqui se coloca, eu diria, em primeiro lugar para nós, esse aspecto, não é, da evangelização. O documento de Aparecida, ele coloca para nós, eu diria assim, uma orientação muito clara nesse aspecto, que nós precisamos anunciar o evangelho e fazer com que toda a realidade da vida da igreja hoje, todos os segmentos, as forças vivas, aquilo que nós chamamos da cura pastoral, estejam voltados para essa proposta missionária, tenham a diretriz evangelizadora como algo que permeia todo o trabalho que nós fazemos. Então, a dinâmica ou o processo que se dá nesta tarefa da igreja, desde a sua origem, é exatamente essa: o primeiro anúncio, nós chamaríamos aqui também a primeira evangelização, o cuidado pastoral, e hoje se coloca um dado novo nesse processo, que é a chamada nova evangelização, que aqui e acolá nós vamos falar novamente, vamos tratar sobre isso, e é bom lembrar que, né, sobre a nova evangelização foi realizado o Sínodo dos Bispos no ano passado, já saiu uma mensagem dos nossos pastores,
em nível, né, de toda a igreja e, evidentemente, cremos, o Papa escreverá um documento repercutindo, refletindo aquilo que foi amplamente, ricamente discutido lá nesse sínodo. Então é necessário que nós nos mantenhamos atentos, né, podemos dizer, a esperar esse documento que vem do Santo Padre. Então, nessa busca, nesse processo, nessa tarefa de evangelizar, é bom nós lembrarmos algo que é fundamental nessa atividade missionária e que vem, evidentemente, da tradição da igreja. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que não conhecem Jesus Cristo, os chamados pagãos. Para isso a igreja foi criada, né, a realizar esta missão. Porém, é necessário que nós nos preocupemos hoje em dia com os cristãos da própria casa. A atividade missionária, como prega a igreja, o grande documento que foi gerado durante o Concílio Vaticano, chamado Ad Gentes, e a Gaudia et Spes, a Lumen Gentium, eles vão dizer uma coisa que é muito interessante para auxiliar na compreensão do nosso projeto, que a atividade missionária ela é ad intra, portanto, se torna um sinal de autenticidade, de estímulo para realizar a chamada missão ad extra, que é aquela voltada para o mundo que não conhece Jesus, como também vice-versa. E aqui se coloca um dado fundamental. O cristão e a igreja ou são missionários ou não são nada. Aqui se coloca, eu diria, algo que é radical, né, nessa história da missionariedade. E isso, evidentemente, podemos dizer assim, nos leva a um profundo exame de consciência do nosso próprio trabalho pastoral. Nós estamos fazendo missão através, né, da nossa pastoral. Então, eu deixo esta pergunta aqui no ar para que cada um possa refletir sobre isso neste intervalo que nós vamos fazer. Voltaremos a seguir falando exatamente dessa continuidade da missão, dessa realidade da missão que permeia toda a realidade pastoral. Voltamos com o nosso programa, Conversa com o Meu Povo. Hoje estamos novamente falando sobre o projeto Igreja de Belém Missão. E estamos falando de algumas coisas que são fundamentais, né, para compreender que a atividade missionária ou evangelizadora, também como chamamos, ela é transversal a toda e qualquer atividade da igreja ou aquilo que nós chamamos a cura pastoral. Façamos o que façamos na igreja, ou seja, as dimensões pastorais, os setores, os movimentos, os grupos de serviço, as novas comunidades, todas têm que ter, digamos assim, este zelo missionário. A falta de zelo missionário, diz um documento da igreja, é falta de fé. Então, e ao mesmo tempo, é a fé que fortalece a transmissão da mesma fé. A missão, ela é a expressão da fé e a fé que, portanto, fortalece a própria missão. Então, nós sabemos hoje em dia que a preocupação da igreja, né, pela missão, não só fora da igreja, chamada missão ad gentes, mas a missão interna da igreja, fez com que o Papa João Paulo II, nesse documento Redemptoris Missio, chegasse a dizer exatamente o seguinte: hoje, a imagem da missão ad gentes talvez esteja mudando. Lugares privilegiados deveriam ser as grandes cidades onde surgem novos costumes, modelos de vida, novas formas de cultura e comunicação que depois influem na população. Então vejam aqui como nós estamos dentro desta preocupação do Papa, exatamente porque queremos fazer missão, evangelização na realidade da cidade. A igreja não pode ser indiferente à cidade, à realidade do mundo urbano. Ela precisa estar em permanente diálogo com essa realidade urbana que exige, às vezes, respostas diferenciadas e criativas. E isso exige de nós ação pastoral conjunta, criativa, inteligente, que some forças para que, de fato, nessa comunhão dos operários da vinha do Senhor, nós possamos realizar com eficácia este grande trabalho evangelizador. Eu gostaria aqui, então, de, aprofundando essa proposta, de mostrar que no processo de formação
dos discípulos missionários que estarão voltados para o projeto Belém Missão, há alguns aspectos, eu diria até 5 aspectos que são fundamentais, diversos em cada etapa do caminho, do processo, mas que se complementam intimamente e se alimentam entre si. O primeiro grande aspecto, né, desse processo é o encontro com Jesus Cristo. Através do querigma, da pregação, que é fio condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo e deve renovar-se constantemente pelo processo, né, que nós desempenhamos, pelo testemunho pessoal que nós devemos dar, exatamente pelo anúncio do querigma e também pela ação missionária da comunidade. Então, este aspecto do encontro com Cristo, poderíamos dizer assim, aquele que vai despertar-nos para uma vivência de uma espiritualidade missionária. Então, eu quero chamar a atenção para esse aspecto. Nós estamos, eu diria, ao longo desse processo de formação, né, dos discípulos missionários do nosso projeto Belém Missão, formando, estabelecendo, elaborando criativamente essa espiritualidade. Então, em primeiro lugar, né, eu retomo esse dado, evangelizar para nós é realizar hoje a missão de Jesus, fazer o que Jesus fez, que visa a conversão, a adesão e a fé. Portanto, eu diria assim, em outras palavras, usando os testemunhos, né, de nossa igreja ao longo desse tempo, que a ação evangelizadora deve nos levar à contemplação do rosto de Cristo, sem a qual não podemos entrar em comunhão com Deus. Nada está fora desta centralidade. O que nós anunciamos é exatamente Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo crucificado, morto, ressuscitado. Esse é o conteúdo da evangelização, do anúncio que nós devemos fazer. Poderíamos dizer, um dos pilares fundamentais da ação evangelizadora. Ao mesmo tempo, este anúncio de Cristo nos deve levar a uma espiritualidade do seguimento como um caminho de santidade de vida e para a realização plena do sentido da nossa vida, seja em nível pessoal, seja em nível comunitário. Isso significa, portanto, que o primado da graça nos leva à visão cristã de que Deus é o primeiro agente e nós somos os seus colaboradores na missão pastoral. Então vejam que aqui, ao elaborar, né, essa espiritualidade, ao fazer com que de fato seja constitutivo da missão, então nós temos na nossa frente, podemos dizer assim, essa exigência fundamental do primado da graça. Exatamente porque para nós somos meros instrumentos desta graça ao anunciar, ao realizar o nosso trabalho missionário e pastoral. Como dizia São Paulo, e isso a gente vê também em Santo Agostinho, nós precisamos do dom da graça que gera as novas criaturas para Deus. E isso nos é alimentado em nós exatamente pelo dom da oração que garante a força necessária para agir, tomar decisões, enfim, como Jesus, que antes de tomar decisões vivia em profundidade essa dimensão, né, da oração, do diálogo com Deus, da comunhão com o Pai. Ao colocar este caminho de uma espiritualidade missionária, aqui nós entramos, podemos dizer assim, nessa compreensão de uma mística própria da vida do missionário. Mística que é algo existencial, profundamente existencial na vida do missionário. A mística é algo que se experimenta e que se vive diariamente. É uma relação profunda com o amor misericordioso do Pai, com a pessoa de Jesus, o bom pastor, e ao mesmo tempo com a força e o calor do Espírito Santo. Mística, portanto, para o missionário significa buscar na fonte que é Deus, a água que sacia a nossa sede, sede de amar e ser amado, de viver com intensidade esta graça de Deus na nossa vida. Portanto, eu diria mais uma vez, é algo existencial, é algo que nos impulsiona para a missão e nos faz compreender, mais uma vez, eu repito, que nós somos instrumentos desta graça de Deus, né, na vida das pessoas, na vida dos irmãos e irmãs. Nesse sentido, a espiritualidade do missionário
Significa, mais uma vez, viver segundo o Espírito e não segundo a carne, como diz São Paulo. É, antes de tudo, um estilo de vida, vida segundo o Espírito. É viver intimamente iluminados e conduzidos pelo projeto de Jesus, o bom pastor, que conhece as ovelhas, que vai à frente delas, que guia, que orienta, levando às melhores pastagens. A espiritualidade e a mística cristã geram, portanto, a missão. Não é qualquer tipo de missão, mas uma missão em defesa da vida, que liberta, que transforma. E quem abraça essa mística e a espiritualidade cristã vive uma nova maneira de ver, de sentir e viver o cotidiano. Portanto, o missionário que assumiu em si, para si, este projeto é, na verdade, o primeiro convertido. A gente sabe que uma das metas da missão ao anúncio de Jesus é converter as pessoas. Porém, o missionário é o primeiro convertido porque ele vai dar testemunho de Cristo. E às vezes o testemunho é melhor do que muitas palavras. Portanto, é a espiritualidade que vai nos conduzir, que vai ser um instrumento, digamos assim, que Deus vai colocar em nossa alma, em nosso coração, para que possamos viver com Jesus, viver como Ele, unidos a Ele, ir com Ele e dar a vida por Ele e com Ele. Então a gente poderia dizer, nós assumimos em nós essa identidade, né, de Cristo, assumimos em nós o rosto de Cristo. E eu diria isso que vai, evidentemente, fortalecer, impulsionar a todos nós para esse trabalho missionário e, ao mesmo tempo, com certeza, a partir desse impulso da graça, vamos também ajudar tantos irmãos e irmãs a buscar intensamente esta conversão necessária para viver a sua vida de cristão. Então eu diria assim, o projeto Igreja de Belém Missão deve ser encarado e assumido como um projeto da igreja, uma igreja, né, da nossa igreja arquidiocesana, da igreja particular em Belém. Isso significa que todas as paróquias, todas as forças vivas devem participar desse processo. Isso supõe disponibilizar pessoas de nossos grupos, movimentos, para uma profunda preparação para a missão e sejam possuídos da mística do discípulo missionário no exercício dessa missão. Eu lembro aqui que durante a assembleia pastoral que nós realizamos, uma questão que se batia muito lá, que era latente, era exatamente isso, a proposta para as propostas que deveriam sair da assembleia. A proposta para realizar o projeto Belém Missão significa exatamente isso, pensar como igreja e pensar a igreja de Belém. E é nesse sentido que nós encaminhamos, evidentemente, todo o nosso trabalho missionário, todo o projeto missionário de nossa igreja de Belém. E mais uma vez, eu gostaria aqui, né, de usar aqui a Fundação Nazaré de Comunicação para o convite para todos os missionários e missionárias para a missa, a celebração de envio, que vai se realizar no dia 3 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Catedral Metropolitana, sob a presidência de Dom Alberto. Até lá, estaremos, evidentemente, finalizando a preparação dos textos, do manual, enfim, tudo o que vai ser entregue naquele dia para os missionários e missionárias de nossa Arquidiocese de Belém. E eu gostaria de encerrar neste nosso programa de hoje, rezando com vocês a oração para o projeto Igreja de Belém Missão. Ó Deus nosso Pai, que enviastes para a vida do mundo o vosso Filho, Jesus Cristo, palavra divina, e nos chamais a acolhê-lo na fé, concedei-nos a graça de sermos discípulos missionários, discípulas missionárias, anunciadores da verdade do Evangelho. Na fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor, obedientes à vossa vontade, empenhemo-nos no serviço de vosso reino. O vosso Espírito Santo ilumine e fortaleça a nossa missão para que a comunhão, o dom da vida divina, cresça cada vez mais em nossa Igreja de Belém e sejamos testemunhas do vosso amor. Ó Mãe e Virgem Maria, intercedei por nós para vivermos a missão com alegria e perseverança. Amém.
e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.